Nossa Terra é única, e isso está claro. Mas não é apenas porque a Terra é uma exceção em todo o universo. Ela também é o lar de muitos lugares e maravilhas naturais que são únicas. Alguns deles ocorrem apenas uma vez em todo o planeta. Outros são muito raros e são baseados em características geológicas para as quais os cientistas não conseguem encontrar uma explicação. Neste vídeo, mostraremos 7 lugares místicos, mágicos ou simplesmente inacreditáveis. E você, é fascinado por coisas misteriosas e descobertas arqueológicas? Então, nos dê um joinha, inscreva-se no Mundos Escondidos e junte-se a nós nessa aventura! Pedras sonoras. Quando você bate em uma pedra com um martelo, geralmente não ouve muito. Talvez o martelo batendo na pedra dura, depois um baque. É diferente com as pedras cantantes ou pedras sonoras. Elas consistem em uma rocha metamórfica. Sua composição é tão especial que as pedras são excelentes condutoras de som e, ao mesmo tempo, geram suas próprias frequências. No entanto, suas superfícies são duras, como granito, por exemplo, e não cantam. Certas influências geológicas garantem que as estruturas moleculares nas pedras sejam tão amplas e abertas que os efeitos mecânicos são transmitidos como ondas sonoras, e as pedras dão uma resposta por meio de reflexos do som na forma de seus próprios sons. Depósitos maiores desta rocha só podem ser encontrados em 4 lugares, que estão distribuídos em todo o mundo. No Lake District, na Inglaterra, existem as Soundstones of Skittle, e nos Estados Unidos você pode admirar o Ringing Rocks Park, na Pensilvânia. Outros locais são o País de Gales e uma região muito específica da Austrália. Na Pensilvânia, os pesquisadores estudaram as pedras intensamente e descobriram que cada pedra pode soar em tons diferentes. Algumas podem ser tocadas como um instrumento. A rocha, também conhecida como chart, era usada na verdade na construção de instrumentos musicais, principalmente na Inglaterra. As pedras são organizadas de acordo com sua cor de tom, como um xilofone. Apenas a variante da pedra é chamada de litofone. Por que esse tipo de rocha existe e por que é tão porosa e ainda assim dura é um mistério para os cientistas. De um ponto de vista puramente físico e químico, as pedras que soam e cantam nem deveriam existir. E ainda por cima, elas ainda são lindas. Poços petrificantes. Continuamos com outro milagre da pedra. Os geólogos referem-se a fontes muito especiais como poço petrificante ou poços petrificantes. A água é tão rica em minerais ou cal que tem um efeito petrificante. As partes orgânicas ou outros objetos que entram em contato com essas águas de nascente por um longo período de tempo são cobertas por uma camada de pedra. Trechos da costa feitos de terra e plantas são transformados em pedra pela deposição de minerais. Quanto mais estáveis os minerais na água, mais dura será a pedra. Embora o calcário se quebre facilmente, existem algumas nascentes na Inglaterra e na Irlanda que produzem pedras realmente duras. Na primavera, na caverna de Mother Shipton, na Inglaterra, as pessoas penduraram pequenos ursinhos de pelúcia em cordas. Depois de algumas semanas, os ursos de pelúcia tornaram-se ursos de pedra. Chanai Chimpska. Imagine que você está caminhando pela selva peruana e, de repente, um vapor fervente vem em sua direção. O que você acha? Será que teria alguma casa por perto, preparando um prato para você comer? Pode ser, mas também é possível que você tenha acabado perto de Chanai Chimpska, o rio fervente do Amazonas. Este rio confunde os geólogos porque não há vulcanismo ou fontes termais semelhantes em toda parte. A fonte termal natural mais próxima fica a 500 quilômetros de distância. Os especialistas concluíram que a água muito quente subiu à superfície por meio de uma rede geotérmica subterrânea entrelaçada. Chanai Chimpska significa levado à fervura pelo sol, e os habitantes locais adoram a água quente média de 86 graus Celsius, como sede de divindades muito especiais. Lago Azul Shirogane. Na ilha japonesa de Hokkaido, na prefeitura de Biei, existe um lago, como se fosse de outro mundo. Tornou-se famoso como o Lago Azul Shirogane. Graças a um efeito especial, o lago brilha em tons claros de turquesa e azul. Ao contrário dos lagos azuis do mundo das montanhas, o Shirogane Blue Pond é um lago criado artificialmente e é relativamente jovem.
Na verdade, é um subproduto de uma barragem no rio Biei. Foi construído em 1988 para conter a lama vulcânica do vulcão Tokashi nas proximidades. O lago é alimentado pelas cachoeiras próximas de Shirahige, que descem das rochas contendo alumínio. A água misturada ao alumínio absorve o espectro da luz vermelha e, assim, cria um milagre da cor azul. A lagoa é cercada por rochas que parecem quase brancas. No meio, se erguem os restos de árvores que morreram com a enchente. Para muitos japoneses, o lago é um local de adoração espiritual devido às suas cores únicas. Ao jogo de cores do lago e das rochas, que já é único, junta-se um roxo profundo dos extensos campos de lavanda da região no final do verão, e o céu às vezes pode brilhar amarelo. De modo geral, os moradores e numerosos turistas sentem-se como se estivessem em um só lugar, em um conto de fadas de fantasia. Ijen. Continuamos para um lugar único com um fenômeno natural raro. Ijen é um complexo vulcânico na ilha indonésia de Java. No extremo leste da ilha, o campo vulcânico ativo se estende por vários quilômetros quadrados. Acima de tudo, o lago da cratera Kava Ijen, de um azul profundo, com 75 quilômetros de largura, é bem conhecido. No entanto, não é tão idílico aqui. Em círculos especializados, o lago também é chamado de o maior barril de ácido da Terra. Os ventos sobre o lago podem ser tão venenosos que os turistas só podem se aproximar em certas condições climáticas. O lago descarrega seu belo caldo venenoso em um rio chamado Banyu Pahit. Os habitantes locais chamam este rio de água amarga. A água ao redor do complexo vulcânico não é potável para humanos e animais. Mas isso, de longe, não eram todas as características especiais de Ijen. Outro espetáculo natural são as chamas azuis de enxofre. Existem apenas duas no mundo, em Ijen e na montanha Dalol, na Etiópia. As fascinantes chamas azuis profundas brilham da montanha até 5 metros de altura. O gatilho é o enxofre, que junto com uma mistura de gás única pega fogo. As chamas são particularmente impressionantes e bonitas à noite. Verde subaquático. No bizarro jogo de cores da natureza, continuamos para a Áustria e a Estíria, e perto do município de Tragob St. Katharine. Lá, no lado sul do grupo montanhoso Roche Schwab, existe um pequeno lago que ficou conhecido como Lago Verde. O lago foi criado por um deslizamento de terra. Quando a neve derrete na primavera, ela se enche e no outono o lago se esvazia novamente. Dependendo da quantidade de neve que caiu, o lago muda de tamanho, mas a cor é sempre a mesma. A água é cristalina e de um verde profundo. A peculiaridade da cor e clareza da água vem aqui muito simplesmente da alta pureza da água. Também no Lago Verde, o jogo de cores entre turquesa, azul e verde é criado física e quimicamente devido à falta do espectro de cores vermelhas e às peculiaridades na composição mineral. Se você vier ao lago em épocas particularmente aquosas, poderá ver trilhas e bancos para caminhadas em suas margens e em alguns trechos básicos. Este estranho parque subaquático simplesmente vem do fato de que essas seções, que são usadas pelo homem na estação seca, são, então, inundadas. O lago teve uma existência bastante idílica até que a estrela de Hollywood, Ashton Kutcher, passou por aqui. Em 2015, ele postou algumas fotos da maravilha subaquática verde e milhares de fãs do ator também queriam fazer uma peregrinação até onde estava o seu ídolo. O lago foi tão danificado que o acesso é regulamentado pelas autoridades austríacas desde 2016. A propósito, você não pode nadar na água bonita. A água tem temperatura de apenas 5 a 6 graus Celsius, mesmo na estação mais quente. Tempestade de Catatumbo. Terminamos esta viagem em alguns dos lugares mais fantásticos e cientificamente impossíveis do planeta com um show de luzes no seu melhor. Levaremos você ao Lago Maracaibo. Está muito perto do Mar do Caribe e ainda tem acesso direto ao mar. Como o Lago Maracaibo tem 98% de água doce, é claramente um lago e não uma baía. No século XV, o explorador italiano Amerigo Vespucci desembarcou no Lago Maracaibo e descobriu pela primeira vez uma vila nativa construída sobre palafitas. Ele a chamou de Pequena Veneza, daí o nome do país, Venezuela, mais tarde. Tudo parece muito empolgante e interessante,
mas isso é muito mais o que torna este lago um local único no planeta. O motivo pelo qual até a NASA já explorou o Lago Maracaibo é aterrorizante e fascinante ao mesmo tempo. Porque em nenhum lugar do planeta há mais relâmpagos do que aqui. O espetáculo conhecido como Tempestade de Catatumbo pode ser observado aqui em 300 noites por ano. Assim que o crepúsculo cai, começa a tempestade por até 9 horas todas as noites. Durante tempestades, até 60 raios caem por minuto. Em média, 28 flashes por minuto. O número máximo é inacreditável: 40 mil flashes em apenas uma noite. Devido ao espetáculo de luzes, o céu noturno ao redor do lago está tão claro que as pessoas precisam fechar as venezianas para descansar e dormir. Caso contrário, as pessoas se acostumam a este lugar com um fenômeno natural único. No entanto, morrem a cada ano uma média de 3 pessoas na região por raio. Principalmente verdadeiros pescadores que no início da tempestade, com seus barcos ainda no lago, entravam para pescar. Muitos pescadores correm o risco porque os peixes supostamente mordem particularmente bem no início do espetáculo. As investigações da NASA também chegaram a esse ponto, com a conclusão de que este fenômeno climático é baseado na mistura de correntes de ar em diferentes temperaturas. Isso acumula voltagem elétrica no ar, que é descarregada na forma de tempestades e relâmpagos. A forma incomum do Lago de Maracaibo e a proximidade com o mar certamente fazem parte disso. Isso nos leva ao final desta jornada aos 7 lugares fantásticos e inexplicáveis do mundo. Então diga aí pra gente, qual local ou maravilha natural você mais curtiu aqui nesse vídeo? Você já esteve em um desses lugares únicos na Terra? Compartilhe sua opinião e também as suas experiências com a gente aqui nos comentários e até o próximo vídeo, sempre aqui no canal Mundos Escondidos. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva no nosso canal, dê um like no vídeo se você curtiu e, claro, indique para os seus amigos. E a gente se fala no próximo vídeo. Até lá. Tchau!